Olá, pessoal. Continuando, então, o nosso estudo, hoje nós vamos concluir o nosso app, Jogo da Adivinhação, onde também iremos implementar um tratamento de erros, né? Tratamento de exceção. Então, vamos lá. Bom, o nosso aplicativo, até então, ele apenas exibia o título do aplicativo. Então, hoje a gente vai dar sequência, implementando a entrada de dados, o cálculo do número e a comparação, e, finalmente, exibindo o resultado. Então, a ideia do aplicativo, só relembrando, do jogo da adivinhação, é que você vai informar um número de 1 a 5, por exemplo. O computador ele vai calcular o número de forma aleatória e vai comparar o número que ele calculou com o número que você informou. E, dependendo do resultado, ele vai te mostrar uma informação, se você acertou ou se você errou a sua informação, né? Se você adivinhou ou não, na verdade. Então, vamos lá. Bom, nessa etapa, a gente vai fazer esse tipo de implementação, né, que é o que eu já coloquei aqui. A gente vai focar no entendimento, né, da entrada de dados, toda a lógica envolvida nesse processo. Isso também faz parte do nosso desenvolvimento. Muito bem. Esse aqui é o nosso app, né, de acordo com o material disponibilizado. Esse aqui é o nosso código. Só que a gente vai fazer o seguinte, eu vou alternar aqui, lá para a nossa aplicação, que está no estágio da versão anterior, e aí nós vamos implementar tudo isso por partes, né? Vamos desenvolver juntos. Só que para não ficar digitando, né, para não estender muito esse vídeo, eu já tenho o esqueminha aqui todo pronto também, do nosso código, e a gente vai inserindo dentro da nossa aplicação, e aí, na medida que a gente for desenvolvendo, avançando ali nos nossos slides, a gente vai apresentando todo o desenvolvimento. Então, vamos lá. Então, voltando aqui para a apresentação, a primeira coisa que a gente faz é implementar, depois, né, exibido aí o título do aplicativo, nós vamos implementar a entrada de dados. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos definir uma variável do tipo inteiro, chamada número, e essa variável ela vai receber o retorno de um método que nós vamos criar, que é o método texto digitado. E esse método ele é implementado logo aqui embaixo, a gente tem uma série de coisas para comentar sobre ele. Então, vamos lá, a gente volta aqui para o nosso IDE, né, para o nosso Eclipse. Está tudo certinho, está tudo configurado. E aí eu vou alternar lá para o meu código, e a gente vai fazer isso bem assim, bem passo a passo, né? Em primeiro lugar, vamos implementar essa linha, que é a linha em que a gente define essa variável inteiro, e aqui o método texto digitado. Então, evidentemente que nessa hora o IDE vai me reclamar aqui do lado, né? Ele acendeu uma lâmpadazinha aqui dizendo o seguinte, olha, esse método ele ainda não foi definido dentro da nossa classe jogo da adivinhação, né, que é uma classe executável. Bom, então a gente vai implementar dentro da classe, nós vamos aqui implementar também aos poucos esse método. Vamos fazer assim passo a passo para a gente ir esclarecendo todos os pontos. Então, em primeiro lugar, a gente define aqui o escopo do método. E aí a gente já fecha aqui no final, olha, eu vou pegar aqui, ó, essa chavinha aqui, que vai fechar aqui no final. Muito bem. Agora a gente continua, a gente dá sequência, né, nesse texto, no texto digitado. Então, a gente vai criar aqui uma variávelzinha do tipo inteiro, chamada valor. Essa variável vai ser uma variável que a gente vai retornar lá aqui para a nossa classe principal, tá? Então, a gente salva aqui. Se a gente quiser formatar, lembrem-se, você clica com o botão direito aqui em qualquer área para poder ajustar a indentação do código. Aí você vem em Source, e aqui você tem o Format. Tá? Então, ele faz a formatação. Ou então, se você pressionar as teclas Ctrl, Shift e F, o Eclipse também já faz toda essa formatação. Então, a lâmpada aqui ainda continua acesa,
indicando aqui algum problema, ele está dizendo que o método tem que retornar um valor, um resultado de tipo inteiro. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente já pode adiantar e fazer esse retorno aqui, ó, dando retorno valor. Vamos colar aqui, a gente salva, e agora a gente não tem mais problema. Então, nós definimos aqui uma variável do tipo chamada número, do tipo inteiro, que recebe o retorno desse método, que por enquanto está sendo o valor, a variável valor, que o conteúdo é 0. Ele está acendendo uma lâmpadazinha aqui, ó, está dizendo que essa variável ela foi definida, no entanto, ainda não foi usada. Então, vamos continuar, a gente vai utilizar essa variável. Então, vamos lá. Bom, a gente vai continuar aqui implementando o texto, o método texto digitado. Então, vamos ver na sequência o que a gente vai fazer. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar implementar essas linhas aqui, olha, vou tentar implementar essas linhas e vou explicá-las sem utilizar o try, que é o tratamento de erros que a gente vai desenvolver nessa aula. Então, eu vou colar aqui, vou dar um Alt, Ctrl Shift F, para ele poder para poder fazer a indentação, ele já fez, tudo certinho. Então, vamos lá, olha o que está acontecendo aqui. Primeiro, vamos explicar, né, esse desenvolvimento aqui. Depois de definir, então, essa variável valor, do tipo inteiro, nós criamos uma variável chamada str, do tipo string, recebendo também o valor espaço. Nós estamos inicializando essa variável. Qual é o objetivo dessa variável? É que a gente vai utilizar aqui uma classe chamada BufferedHeader. Essa classe aqui vai nos permitir fazer a entrada de dados. Ela tem outras funcionalidades, tá? Essa classe aqui a gente pode ver que ela tem outras funcionalidades. Tá? Só que nesse caso, nós vamos implementá-la para poder fazer a entrada de dados, quer dizer, o palpite que a pessoa vai dar com relação ao número que ela acha que o computador vai calcular. E aí a gente vai ver que associada a essa classe, nós temos uma outra classe aqui, que é a classe InputStreamHeader, também utilizada nesse contexto, juntamente com a classe System, que a gente tem aqui, já associada ao pacote in, né, que vai nos permitir fazer toda essa entrada de dados. Tá? Bom, a gente não vai entrar em muitos detalhes, né, porque o nosso objetivo não é esse. A gente vai ver as funcionalidades dessas classes. Então, a gente vê aqui, olha, que o Eclipse já acendeu uma lâmpadazinha aqui. Eu vou clicar em cima dela e está dizendo o seguinte, olha, essa classe BufferedHeader, ela é uma classe que tem que ser importada no nosso projeto, ou melhor, primeiro ele me apontou aqui a classe InputStreamer, né? Então, eu vou importar. Ela vem lá do pacote Java.io. Então, eu vou dar um clique duplo aqui. Aí vocês vejam que ele já fez a importação desse pacote que nós adicionamos ao nosso projeto. Muito bem. A lâmpada, vou salvar aqui a aplicação, né? Deu um Ctrl S, ou então eu posso vir aqui e dar um cliquezinho nos disquetes, né? A lâmpada ainda continua acesa, então eu vou dar um cliquezinho aqui, ó. Tem um cliquezinho. E agora ele pede para a gente importar essa classe BufferedHeader. Vou dar um clique duplo. Beleza. Ele já fez aqui também a importação dessa classe, que a gente está usando dentro do nosso projeto, uma classe externa, que a gente está usando dentro do projeto. E aí eu venho aqui em cima, olha, eu vou dar um cliquezinho aqui nos disquetinhos, para salvar tudo, está tudo certo. Beleza? E logo aqui embaixo, então aqui eu já não tenho mais problema, já preparei a minha classe, e aqui eu coloquei um system.out.println, é a classe system do pacote out e o método print, para que ele exiba essa mensagem aqui na saída padrão, que no caso é o meu console. Ele vai emitir essa mensagem aqui. Logo abaixo, nós já estamos utilizando a nossa variável str, recebendo um valor que vai ser solicitado à entrada. Nós criamos aqui, vocês observem que essa classe, ela gerou aqui esse objeto in, e nesse objeto a gente está utilizando o método readLine. Esse método readLine, ele vai nos permitir ler a entrada, ou seja, readLine, leia a linha.
Ele vai ler a digitação que a gente fizer, o valor que a gente for digitar. A gente vê aqui que ele acendeu a lâmpadazinha, né? O eclipse. A gente vem aqui, ó. O que ele está dizendo para a gente? Aqui já é uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com o nosso conteúdo. Aqui ele está dizendo que existe um tipo de exceção verificado, ou uma exceção verificada. Como a gente tem apresentado lá nos nossos conteúdos, foi o que vimos na nossa última aula da sequência desse estudo. E ele diz, inclusive, que é uma exceção do tipo IO exception, ou seja, é uma exceção verificada. Então, com isso, eu vou implementar um tratamento para essa exceção. É o tipo da exceção que não é um erro de código, não é um erro de lógica, não é um erro de sintaxe. É uma exceção que eventualmente pode acontecer durante a minha entrada. Né? De repente pode acontecer alguma coisa aqui fora do meu alcance, que diz respeito ao sistema operacional, que pode provocar essa exceção de I/O, de entrada e saída. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó, se eu clicar na lâmpadazinha, observem que ele me dá algumas opções, como nós já vimos. A primeira delas é adicionar um throws, uma declaração throws, onde a gente pode lançar essa exceção. A gente vai tratar e a gente eventualmente poderia lançar. Ou seja, eu transferiria a responsabilidade dessa exceção para o meu método, o método que chamou eu estou dentro do método digitado. Então, o método que chamou o texto digitado foi o main. Então, ele transferiria o problema para o main. Só que eu quero, nesse caso aqui, enviar uma mensagem para o meu usuário, uma mensagem amigável de que houve um erro. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso fazer com que ele crie todo esse contexto com um bloco try-catch. E é o que a gente vai fazer. A gente viu na aula passada que o try-catch ele é usado para poder fazer esse tratamento de erro. Então, eu vou dar um cliquezinho aqui, ó. O que ele já fez? Automaticamente, a minha ideia já criou um try e um catch, onde eu vou fazer o tratamento desse str in readline. E aqui ele já me sugeriu o seguinte, olha, ele automaticamente gerou uma linha de código onde ele imprime o resultado, olha, ele transfere o erro de IO exception para um objeto e logo aqui abaixo ele me apresenta um método chamado print stack trace, que de fato ele vai mostrar para mim qual é o erro que vai acontecer. Ele transforma em string e me retorna uma mensagem de erro. Bom, ainda não está do jeito que a gente quer, né? No entanto, a gente vai aproveitar, sim, essa sugestão dele. Então, eu vou apagar essa linha de comentário que ele colocou aqui. Agora o código está um pouco mais limpo. E aí eu vou voltar lá para o meu esqueminha aqui e vou fazer o seguinte, eu vou ampliar esse tratamento esse try-catch, eu vou jogá-lo aqui para cima, olha. Eu vou jogar no início dessa estrutura, inclusive da criação aqui do buffer header. Então, a gente vai fazer isso. Eu vou pegar aqui esse try, essa linha aqui, eu vou dar um Ctrl X, selecionei, dei um Ctrl X, subo aqui com o cursor e vou dar um Ctrl V para ele poder ficar exatamente antes desse bloco aqui que se inicia com string. Tá? Vou dar um Ctrl Shift F para ele poder formatar. Ele já indentou meu código, já ficou agora bonitinho e tal. E a gente vê aqui o seguinte, olha, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o system.out.println para poder melhorar essa mensagem. Quer dizer, eu vou fazer com que essa mensagem fique mais amigável. Eu poderia utilizar o método getMessage, mas eu vou manter aqui essa sugestão dele, que é o print stack trace. Eu só vou colocar aqui um system.out.println para que ele imprima na saída padrão erro e uma mensagem de erro. E ele vai anexar a essa mensagem o problema que ocorreu. Né? Então, eu vou fechar aqui, ó, parênteses, porque eu tenho que fechar o parênteses do método println. Fecho aqui.
Legal. Uma coisa que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou dividir essa linha aqui em duas. Eu vou deixar essa primeira linha, a linha de cima, inclusive eu vou tirar o LN, porque o print LN faz com que ele imprima e salte de linha. Eu vou mandar imprimir e manter a mesma linha. Então ele vai colocar uma mensagem de erro, vou colocar assim, ó, erro na entrada de dados. Esse vai ser o erro que eu vou colocar até aqui uma exclamação para poder chamar a atenção do usuário. E aqui em cima eu vou deixar só isso, vou deixar um espaçozinho aqui, porque nessa mesma linha, apago o restante, eu vou apenas exibir essa mensagem de erro. Vou apenas fazer isso. Tá, vou salvar aqui. Deixa eu ver aqui qual o erro que ele está dizendo para mim. Ele está me dando algum problema aqui no sentido de não estar aceitando esse. Isso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse System Out, vou deixar só aqui, automaticamente ele já vai exibir isso para o usuário, então eu não vou me preocupar em utilizar juntamente com o System. .out.println. Tá? Mas eu mandei aqui uma mensagem já amigável para o nosso usuário. Então, dessa forma, nós implementamos um tratamento de um erro que eventualmente poderia ocorrer, que é o tratamento de uma exceção verificada. Vocês observaram que a própria IDE, ela já nos detectou esse tipo de possível exceção e já nos sugeriu a implementação desse tratamento que aqui nós implementamos com um bloco try-catch. Tá? Então, dessa forma, a gente fechou aqui a nossa entrada. Né? Vamos dar uma conferidinha para ver se está tudo ok. Beleza. Bom, a única coisa que falta para a gente poder concluir é o seguinte, é atribuir a entrada de dados que foi feita à variável valor. A gente vai descer aqui mais um pouquinho. Descer aqui, ó. Porque nós criamos aqui uma variável valor do tipo inteiro, só que nós criamos uma variável chamada str do tipo string para poder receber essa entrada de dados. Então, nós vamos digitar aqui esse valor, e esse valor digitado, digamos que eu digite o número 3. O 3 vai ser atribuído ao str. Só que esse 3, ele está no formato de string. Esse 3, ele está com esse formato, olha. É como se fosse um 3 assim. Não é como se fosse um 3 assim, do tipo inteiro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que converter, atribuir a nossa variável valor do tipo inteiro, o valor da variável str, que é do tipo string. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma conversão, um cast. A gente vai converter, ao mesmo tempo que a gente vai atribuir, antes a gente precisa converter essa variável do tipo inteiro, do tipo string, para o tipo inteiro. Então, aqui, nós vamos utilizar aqui da classe integer, isso é uma classe, nós vamos utilizar um método parseInt. Esse parseInt vai ter aqui a funcionalidade de transformar o valor str no valor numérico, o valor na variável valor. Então, a variável str, ela tem um conteúdo string. Eu vou atribuí-la para a minha variável valor, que tem um conteúdo inteiro. str string, valor inteiro. Então, aqui ele faz um cast, ele faz uma conversão e já faz essa atribuição. E aí a gente utilizou aqui a classe integer para isso. Com isso, eu já não tenho mais problema, e aí eu vou retornar o valor. Então, o meu método texto digitado, agora ele está completo. Então, seguindo aqui a lógica do nosso programa, aqui no método principal, que é o método main, o que ele faz? Ele exibe a mensagem, jogo da adivinhação, ele declara uma variável do tipo número, a variável número do tipo inteiro,
que recebe o conteúdo retornado por esse método texto digitado. E qual é o conteúdo do método texto digitado? O que vai ser retornado? Vai ser exatamente esse valor aqui, ó, que é do tipo inteiro, que é do mesmo tipo desse número que a gente está guardando aqui no método main. Então, a gente viu aqui o uso da implementação de um método dentro da nossa classe jogo da adivinhação. Então, agora, a classe jogo da adivinhação, ela possui o método main, que é o método principal, e também possui o método texto digitado, cuja funcionalidade é fazer a recepção de um valor. Muito bem. Aí eu vou salvar aqui, eu vou dar um cliquezinho aqui nos disquetinhos empilhados. Eu venho aqui e vejo que a lâmpadazinha tem uma lâmpadazinha aqui de advertência, né, me chamando a atenção, dizendo assim, olha, essa variável número, ela nunca foi usada, ou ainda não foi usada. De fato, nós criamos um número, só que a gente vai usar sim, só que agora prosseguindo a lógica da nossa aplicação. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação e vamos ver o seguinte aqui. Vamos lá naquele passo inicial. Agora a gente já promoveu aqui a entrada de dados dentro do nosso projeto. Agora falta a gente fazer o cálculo do número aleatório, em seguida fazer a comparação. E é isso que a gente vai fazer, tá? De acordo com o nosso código aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos primeiramente exibir essa mensagem aqui, ó. A gente vai exibir uma mensagem dizendo o seguinte, olha, o seu palpite, o que o cara digitou foi o número. Então, a gente vai implementar isso aqui. Vamos lá. A gente vai colocar aqui. Agora, essa parte aqui já está fechada, a gente vem aqui para baixo e a gente coloca o seguinte, olha. No caso aqui, né, o seu palpite. Aqui, ó. Você. A gente coloca aqui embaixo. Vamos dizer o seguinte, olha. Salvei, né? Pressionei aqui Ctrl S, Ctrl Shift F, para ele poder indentar, ficou bonitinho. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, o seu palpite de 1 a 5 foi o número que nós recebemos aqui do texto digitado. Então, agora já nem acende mais lâmpadazinha, porque agora está tudo certo. Se a gente for executar essa aplicação aqui nesse ponto, ele já vai dar esse resultado para a gente. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui, só para a gente ver como é que está a aplicação até esse ponto aqui, ó. Eu posso vir aqui em cima, nesse menu, mandar executar por aqui, ou então eu clico com o botão direito em qualquer área aqui, ó. Cliquei com o botão direito, vem no Run As, Java Application. Bom, o resultado é isso, olha, ele apresentou essa mensagem e agora isso aqui, esse digite o palpite, ele já está aqui embaixo, olha, ele já está aqui no texto digitado. Então, ele para nesse ponto, ó. Quando eu coloco str igual inline readline, ele para nesse ponto e fica esperando que eu digite alguma coisa. E aí eu vou digitar, por exemplo, 3. Quando eu digitar 3, quando eu pressionar Enter, aí o programa sai dessa linha, que é a linha da entrada, e vem aqui para baixo, atribui o valor digitado a essa variável numérica, ele sai do bloco try-catch, né, ele termina assim, e como não houve nenhum problema, ele não vai executar esse trecho aqui, porque esse trecho aqui é apenas se houver uma exceção, se houver um erro. Como não houve erro nenhum, depois dessa linha 19 aqui, ó, ele vem para a linha 24, para ele retornar o valor. E quando ele retornar o valor, ele vai imprimi-lo aqui, ó, na linha 9. Então, ele chamou o método na linha 8, o método texto digitado, o valor de retorno foi atribuído à minha variável número, e em seguida ele vai imprimir aqui na linha 9. Ele vai imprimir agora essa mensagem. Seu palpite de 1 a 5 foi 3. Então, olha, aqui agora, vou dar um Enter. Foi o que ele fez, olha. Seu palpite de 1 a 5 foi 3. E o programa parou. Tá? O programa parou nesse ponto aqui, nós encerramos. Tá? Então, essa parte de entrada de dados está fechada. Então, agora a gente vai prosseguir para o restante. Agora, o cálculo do número, vamos voltar aqui, ó. Agora a gente vai fazer o cálculo do número aleatório e vamos efetuar a comparação. Vamos lá. A gente volta aqui. Voltamos aqui para o nosso Eclipse e a gente vai prosseguir com o nosso código aqui, ó, nesse ponto. Então, vamos lá. Vamos aproveitar aqui que eu já tenho isso tudo montadinho, tudo bonitinho. Vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar essa linha e vou estar explicando para vocês a funcionalidade dela.
Então, depois que eu atribuir o valor, antes mesmo da mensagem, eu já vou implementar essa linha aqui, ó. Salvei aqui, Ctrl Shift F, indentei para poder ficar bonitinho, né? Tudo com a mesma margem dentro do bloco aqui, né? Bom, agora eu fiz o seguinte aqui, olha. Eu criei uma variável chamada sorteio, do tipo inteiro, e essa variável vai receber algo bem interessante aqui, olha. No Java, a gente tem uma classe chamada math, que é uma classe matemática. Essa classe ela tem uma série de métodos, tá? Que são métodos, às vezes que aqui quando eu coloco o cursor aqui depois do ponto, eu pressiono Ctrl e a barra de espaço, ele me mostra todos esses métodos matemáticos que eu posso utilizar, que foram implementados para essa classe math. Bom, um dos métodos que a gente está utilizando é esse método random, tá? Que ele está aqui nessa relação aqui, tá? Ele está aqui nessa relação. Bom, esse random, ele vai me retornar um número aleatório. E aí eu coloquei esse asterisco 5 aqui para que ele faça retorne um número aleatório entre 1 e 5, digamos. Tá? Bom, esse valor retornado, eu preciso convertê-lo para um valor do tipo inteiro. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Então, esse método random aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele retorna, se vocês observarem, eu coloco o cursor em cima do método, ele me mostra algumas características. E ele está dizendo para mim, vocês podem ver aqui, ó, que esse método aqui, ele é do tipo double, ou seja, aquele decimal duplo, né? Então, eu preciso convertê-lo para inteiro. Então, o que a gente faz? A gente usa o cast, que é uma forma de converter tipos, só que de uma forma diferente. Aqui embaixo, a gente usou o parse int. Aqui eu coloco entre parênteses, na frente dessa expressão, o tipo que eu quero converter entre parênteses. Eu coloco entre parênteses o tipo que eu quero converter. Eu coloco que eu quero converter para int. Então, ele vai pegar isso aqui e vai transformar inteiro. Aí sim eu posso atribuir aqui para a minha variável sorteio. Com isso, na linha 9, eu já defini aqui um número e atribuí a minha variável sorteio, um número aleatório. Eu não sei esse número. É o que eu vou tentar adivinhar, né? Essa é a ideia do meu aplicativo. Eu digitei um número aqui em cima, que foi atribuído por número, e agora eu tenho um número sorteado na variável sorteio. Então, eu tenho número e sorteio. Falta fazer o quê? A gente volta aqui, olha, naquela nossa apresentação, seguindo aqui as etapas, eu já calculei o número, agora eu preciso comparar, para verificar se o meu palpite está correto ou não, né? Então, a gente vem aqui agora, volta aqui no nosso Eclipse, e eu vou pegar essas linhas todas para a gente poder ganhar tempo, né? Eu já mostrei ali o palpite, vou mostrar o valor sorteado e já vou implementar a comparação. A gente já vai explicar todo esse trecho aqui. Então, vamos lá. Depois dessa linha, eu venho aqui embaixo e coloco aqui, ó, todo esse trecho. Bom, ele está um pouco desalinhado aqui, eu vou dar um Ctrl Shift F, ele já indentou para a gente. Então, agora sim, olha. Quando eu rodo esse programa, qual vai ser o resultado? Ele vai mostrar o seu palpite foi número, o sorteio, número sorteado, vamos colocar aqui para ficar bonitinho, né? Número sorteado. É isso, sorteado. Ele mostrou aqui, ó, sorteio, tá? Que é o número que ele calculou aleatoriamente. E aí eu coloquei um tracinho, porque isso aqui, ó, quando eu uso o system.out.println, o resultado vai vir aqui no meu console, né? Então eu coloquei aqui um tracinho para poder separar esse trecho, para colocar a mensagem abaixo do tracinho para ficar bonitinho, né? Botei aqui uns pontinhos e tal. Eu posso até fazer o seguinte para fazer um pouquinho diferente, eu posso colocar aqui, ó. Posso colocar esse sinalzinho de igual aqui, para ficar legal. E logo abaixo a gente vai colocar o resultado. Aqui eu pergunto, o número é igual ao sorteio? Aqui eu estou fazendo uma comparação de tipos primitivos. Aqui é um tipo inteiro, isso aqui é um tipo inteiro, é o tipo int.
tipo int. Os dois são do tipo int. Então, como são valores de tipos primitivos, né? E a gente já viu isso, ele vai comparar isso aqui, eu posso comparar com igual, igual, tá? Que é o nosso operador aqui de comparação, tá? Que é o operador relacional. Então, agora a gente pergunta, se for igual, se forem iguais, eu vou exibir a mensagem, ó, acertou finalmente. Agora, se ele errou, eu vou colocar uma mensagem, errou de novo. Opa, vou mudar um pouquinho, vou botar uma mensagem não tão agressiva, né? Errou. Errou de novo, competente, não fica muito legal, né? Vou colocar aqui, ó, você errou. Pronto. Essa vai ser a mensagem. Então, teoricamente, se a gente for analisar aqui o nosso esqueminha, a gente conclui, né? A gente já mostrou aqui, a gente fez a entrada, calculou o número, comparou e a gente já exibiu o resultado. E é onde a gente está aqui, ó. E aí eu mostro aqui na nossa apresentação, passo a passo, esse material está disponibilizado. Como é que vocês fazem para poder executar a aplicação, né? Explico aqui todos os pontos, inclusive aqui o momento da execução, todos os passos que a gente vai mostrar agora na prática. Tá? Aqui eu chamo a atenção para o tratamento de erros que nós fizemos, né? E aí eu peço para acalmar um pouquinho, porque agora é a parte final, que é a parte em que a gente implementa aquela comparação. E a gente colocou aqui, ó, o resultado. É o que a gente vai fazer aqui na prática, mostrando para vocês como é que isso aqui já foi explicado, agora a gente vai executar para vocês verem funcionar. Então, primeiro, eu salvo tudo aqui, ó, salvei tudo aqui, né? Então, o código é esse, eu vou subir aqui para a gente poder ver aqui embaixo o resultado no console. Então, aqui estou no console, olha, eu vou clicar com o botão, nessa área aqui, eu vou dar um clique com o botão direito, aqui no Eclipse, e eu tenho uma opção aqui, Clear, para poder limpar. Então, eu clico aqui, ele limpou o meu console. E agora aqui, numa área qualquer, eu dou um clique com o botão direito e venho aqui em Run As. Eu vou aplicar, eu vou executar porque essa minha aplicação é uma aplicação do tipo Java, né? Então, clico aqui, ó, com o botão esquerdo. Beleza. A primeira coisa que ele pediu foi o palpite. Então, vamos lá. Vamos seguir a sequência lógica aqui. Está pedindo palpite. Eu vou colocar aqui, vou insistir no 3. 3 de novo. Dou Enter. O que ele fez aqui, ó? Ele falou, ó, o seu palpite foi 3. O número sorteado foi 2. Então, ele calculou aqui aleatoriamente um número e atribuiu o número 2 para a minha variável sorteio. Aí eu imprimi aqui seu palpite de 1 a 5, número. Então, seu palpite de 1 a 5 foi 3, porque o número aqui é 3. Logo abaixo, o número sorteado aqui, ele mostrou o sorteio, que foi o número que ele sorteou. Número sorteado, 2, ele calculou. Ou seja, o meu palpite está diferente do que foi sorteado. Então, quando eu faço essa comparação aqui, ele não vai entrar na primeira condição, que é a condição positiva, né? A condição sim, a condição verdadeira. Como eu não acertei, ele vai entrar no else, que é a condição contrária ao verdadeiro. E aí eu exibo a mensagem, olha, você errou. Muito bem. E essa é a ideia desse nosso app, onde a gente revisou inclusive a parte de lógica, vimos a parte, utilizamos algumas classes, né, novas, que ainda não tinham sido vistas, implementamos aqui algumas instruções muito interessantes, implementamos principalmente o tratamento de erros nessa nossa aplicação. E aí, aqui, de acordo com a nossa aplicação aqui, ó, a gente viu que depois de tantas tentativas, eu consegui, na minha apresentação aqui, acertar, né? O que eu não vou fazer, né? Então, aqui, ó, a gente completa esse ciclo, e aqui eu não vou fazer, evidentemente, que eu posso ficar um tempão aqui tentando, de repente não vou conseguir, tá? Mas a ideia desse app é essa, né? E espero que vocês tenham atendido. Deixo aqui um forte abraço e nos vemos na próxima aula.